A paz de Cristo, Igreja de Deus, povo de Deus. Mais uma vez nós estamos aqui para levar a palavra de Deus ao povo evangélico. E neste dia eu quero aqui responder ao bispo Edir Macedo. Eu quero aqui responder aos meus amados irmãos da Igreja Universal. Eu quero aqui responder à TV Record. Eu quero aqui responder o Domingo Espetacular a respeito do arrebatamento, a respeito do sono profundo, a respeito do repouso no Espírito, a respeito do cair no Espírito. Através das Sagradas Escrituras, à luz da Palavra de Deus, que é a verdade. Em Gênesis capítulo 2, no versículo 21, diz assim: Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas, e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe a Adão. E disse Adão: Esta agora é osso dos meus ossos, e carne da minha carne. Essa será chamada varoa, porque do varão foi tomada. Portanto, deixarão o varão o seu pai e a sua mãe, e se apegar-se-á a mulher, e serão ambos uma carne. O primeiro cair no Espírito, o primeiro repouso no Espírito, o primeiro sono profundo, o primeiro cair está em Gênesis capítulo 2, onde Deus fez cair um profundo sono sobre Adão, porque o homem precisava de uma auxiliadora. E um grande milagre Deus operou através do repouso no Espírito. Deus criou a esposa do Edir Macedo e dos bispos da Igreja Universal, nossos amados irmãos. Deus criou a mulher. Eu quero aqui provar, através da Sagrada Escritura, igrejas pentecostal, que nós, pentecostais, estamos dentro da Palavra de Deus. O segundo cair no Espírito, o segundo repouso no Espírito, o segundo sono profundo está em Gênesis capítulo 15, onde Deus faz promessas a Abraão. Mas Abraão questiona a Deus: o que me adianta tanta promessa se o meu filho é um escravo, é um servo, Eliezer? E Deus chama Abraão para fora da tenda, da casa, e diz: olha para os céus, a tua descendência será como as estrelas dos céus. E Abraão fala: como saberei disso? E Deus chama Abraão para um sacrifício. E Abraão prepara a oferta. E a palavra fala que densas trevas caem. Vejam bem a palavra. E pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abraão. E eis que grande espanto e grande escuridão caíram sobre ele. Gênesis 15, 12. O segundo cair no Espírito. O segundo arrebatamento bíblico. E a palavra fala que Deus mostra a Abraão o futuro da nação de Israel.
Deus mostra no segundo cair do Espírito, no segundo arrebatamento a Abraão, que a nação de Israel ficaria 430 anos como escravo no Egito e depois sairia com riquezas e bens. Outro milagre. Deus prevê o futuro, Deus dá uma revelação a Abraão, seu servo, através do cair do Espírito. Segura aí, crente pentecostal. O terceiro mover pentecostal da Bíblia. O terceiro agir do Espírito da verdade, à luz da palavra de Deus. Aconteceu com Saul, o primeiro rei de Israel. Está em 1 Samuel, capítulo 10, versículo 10. E chegando eles ao outeiro, eis que um rancho de profetas lhe saiu ao encontro. E o Espírito de Deus se apoderou dele e profetizou no meio deles. Davi começou a dançar no Espírito. Davi começou a profetizar. E se conta na Bíblia, está Saul entre os profetas. Povo de Deus, profetize no Senhor. Adore no Senhor da sua maneira. Exerça a sua fé. O quarto mover ou cair do Espírito é até um fato interessante. Saul e seu exército. É um sono profundo coletivo. É um sono profundo onde todos caem arrebatados, onde todos dormem coletivamente para o servo Davi. 1 Samuel, capítulo 26, versículo 12. O sono coletivo. Tomou, pois, Davi a lança e a bilha d'água da cabeceira de Saul, e foram-se, e ninguém houve que ouvisse, nem que o advertisse, nem que acordasse, porque todos estavam dormindo, pois havia caído sobre eles um profundo sono da parte do Senhor. Meu amigo, quando Deus quer operar, Ele opera com a pessoa de pé. Mas a Bíblia também fala que quando Deus quer operar, Ele bota a pessoa dormindo. Jesus, quando curou aquela criança epilética, a palavra fala que quando Jesus expulsou aquele espírito maligno, aquela criança caiu como morta, ela adormeceu e todos acharam que ela estava morta e Jesus a pegou pela mão. Há diferentes tipos de dom, mas o Espírito é o mesmo. Tudo para o crescimento da obra. O quinto mover do Espírito, Davi dança. A palavra fala que depois que Davi vence a batalha contra os filisteus, a arca estava na casa de Obed-edom. E a palavra fala que a arca é trazida para Israel, para a tenda que Davi tinha preparado. E Davi tira as suas vestes e começa a dançar no Senhor, começa a mover-se no Espírito, começa a adorar o Senhor com o seu corpo, da sua maneira, na sua humildade, com o seu jeito. Ei, igreja de Deus, adore a Deus com dança, adore a Deus com cânticos, adore a Deus com louvores, com hinos, com línguas, cante, sapateie, adore a Deus da sua maneira e do seu modo, porque diz a palavra que a sua esposa Milca o humilhou e o desprezou. E o interessante que em 2 Samuel, capítulo 6, no versículo 21, assim diz Davi, a Milca: foi perante o Senhor que eu dancei, perante aquele que me escolheu em lugar de seu pai.
ou de qualquer outro da família dele, quando me designou soberano sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor celebrarei, e me rebaixarei ainda mais, e me humilharei aos seus próprios olhos. Eu quero te dizer, humilhe-se na presença do Senhor, povo pentecostal. Se rebaixe na presença do Todo-Poderoso, adore a Deus da sua maneira, porque está dentro da palavra, é Bíblia, e não tem teólogo que possa contestar o mover do Espírito Santo. A sexta manifestação do cair, quero deixar bem claro, não foi há 14 anos, está na palavra. A sexta evidência. Ezequiel cai arrebatado por 2 vezes. Ezequiel cai em sono profundo por 2 vezes. Ezequiel, ao ver a glória do Senhor, ao ver as maravilhas, a presença do Senhor, ele cai sobre o seu rosto. Ezequiel capítulo 1, 28. Ezequiel capítulo 3, 23. Estudem a Bíblia, igreja. A sétima evidência do cair no Espírito. A sétima evidência do repouso no Espírito. A sétima evidência do arrebatamento é com Daniel. Daniel, ele perde os sentidos por 2 vezes ao ter visões de Deus. Daniel, capítulo 8, 18. Daniel, capítulo 10, 9. Daniel cai com o rosto em terra, profundamente adormecido. Ele perde os sentidos e tem visões de Deus. Sabe o que me chama a atenção na Bíblia? Que toda vez que houve um arrebatamento, houve um grande milagre, um grande mistério, houve maravilhas, sinais, prodígios. O primeiro arrebatamento, Deus cria a mulher. O segundo arrebatamento, Deus, ele anuncia coisas futuras, ele faz revelações a Abraão. No terceiro mover do Espírito, Saul é ungido rei, Saul é cheio do Espírito Santo para liderar o povo de Israel. No quarto, há um arrebatamento coletivo. No quinto, Davi dança na presença do Senhor, porque a arca da aliança representava o próprio Senhor, a presença do Senhor. E ele dança, ele canta, ele entra em mistérios. Por 2 vezes Ezequiel cai arrebatado. Por 2 vezes Daniel cai arrebatado. No Novo Testamento, Maria, quando encontra com Isabel, elas entram em mistérios. Elas começam a orar em línguas e a profetizar. Ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no ventre e Isabel foi cheia do Espírito Santo. Exclamou com grande voz e disse: bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. As duas ficaram cheias, repletas do Espírito Santo, e ambas começaram a profetizar. Apocalipse capítulo 1, versículo 10. João, eu fui arrebatado em espírito do dia do Senhor, e ouvi detrás de mim uma grande voz como trovão. Eu quero, em nome da Igreja Evangélica Pentecostal no Brasil, responder à luz da palavra de Deus, que o cair no espírito
que o arrebatamento, que o sono profundo, ele é bíblico. Não tem teólogo que possa contestar, porque está escrito na Bíblia. Foi escrito pelo Espírito Santo, através de homens inspirados por Deus. Eu quero deixar aqui bem claro que o repouso no Espírito, ele não aconteceu há 17 anos atrás. Isso é mentira. Isso é mentira. Benihim, desde a década de 70 que ele é usado pelo Espírito Santo. Eu quero deixar bem claro que o que foi falado na Rede Record, o que foi falado no Domingo Espetacular, não tem base bíblica, não tem teor teológico, não está no livro Pentateuco, não está no Decálogo, não está nos 5 livros de Moisés, não está nos 12 livros históricos, não está nos 5 livros sapienciais, livros da sabedoria, não está nos 17 livros proféticos, não está no Evangelho. Pelo contrário, a palavra fala que há arrebatamento, a palavra fala que há sono profundo, a palavra fala que há repouso no Espírito, é dom de Deus, é virtude para o crescimento da igreja. No primeiro livro de Coríntios, capítulo 12. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidades nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso. Eu quero dizer para os pentecostais: continue adorando a Deus com o dom que Deus te deu, porque é bíblico. E ninguém pode tirar isso, porque é bíblico. Não existe teólogo, não existe hermenêutica, não existe psicologia, não existe carne, nem sangue, não existe dinheiro, nem poder, nem potestade que pode separar um crente do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Por isso, igreja, continue adorando, continue dançando no Espírito, continue louvando, glorificando, exaltando e magnificando o poderoso e eterno Deus. Que o amor de Deus Pai, que a graça de nosso Senhor Jesus e que a comunhão do Divino Espírito Santo, que excede a todo entendimento humano, esteja com cada um agora e sempre. Fiquem na paz. Amém.